Salve, rapaziada, boa semana para todos vocês e vamos continuar com a nossa saga, né? Com muita dor no joelho, com muita dor na coluna. Às vezes o meu áudio vai estar um pouquinho mais baixo porque eu tô um pouco mais distante do microfone, tá, gente? Por quê, Heitor? Porque eu tô com a perna toda imobilizada. Eu não consigo nem sentar direito na cadeira. E aí eu tenho que esticar a coluna. Você sabe como é, eu falei ontem em live, falei ontem em vídeo também. Mas seguinte, a gente vai passar aqui sempre o panorama geral da rodada do Brasileirão. Terminou a primeira rodada? Ainda não. Só falta o jogo do Ceará contra o Bragantino, que é um confronto direto. Ontem aconteceram ali 3 jogos. Bahia empatou contra o Corinthians, num confronto direto. Na teoria, são dois times ali de uma prateleira semelhante. Em tese, eles não brigam pelo título. Até acho que o time do Corinthians é melhor do que o do Bahia. Os 11 ideais do Corinthians, que nem jogou ontem, né? O Corinthians foi com um time bem alternativo para a Fonte Nova. Mas os 11 ideais do Corinthians até enxergam mais força do que os 11 ideais do Bahia, mas de certo modo é um time ali de G8 para cima, de G7 para cima, são times ali que vão brigar pela vaga na Libertadores. E terminou empatado na Fonte Nova. Péssimo resultado para o Bahia, diante de um enredo de um jogo que o Bahia estava muito melhor na partida, tinha aberto o placar com gol de cabeça de Gilberto, numa belíssima assistência do Luciano Juba. Vem o segundo tempo, o Bahia continua melhor do que o Corinthians, mas tem a expulsão de Everton Ribeiro, que aí modificou o panorama aí da reta final do segundo tempo. O Corinthians empata a partida. E por que foi tão ruim para o Bahia? Se fosse o Corinthians titular, melhor dizendo, não seria tão catastrófico assim o resultado. Ok, normal, inclusive foi minha projeção. Eu achava que o Bahia ia empatar ontem mesmo. Mas eu pensei que o Corinthians ia com o time titular. Como foi o Corinthians reserva, acaba sendo um resultado ruim para o Bahia. Bom, Vasco e Santos. Ontem aconteceu também em São Januário. O Vasco venceu do Santos por 2-1, de virada, com o Verratti sendo protagonista mais uma vez. Fez gol, deu assistência e mais uma vez, né? Confronto direto também ali, irmão. São times ali de meio de tabela. Até enxerguei, assim, antes de começar a temporada da Série A, o Vasco um pouquinho abaixo ali, 1 ou 2 degraus abaixo do Santos. E isso pode se concretizar durante a temporada, né? E o Vasco ali, né, no meio de tabela para baixo, e o Santos no meio de tabela mesmo, aquele G10, G11, e terminou o Vasco vencendo por 2-1 em São Januário. Mas eu gostei do que vi das duas equipes, tá, gente? Óbvio, excelente resultado para o Vasco, péssimo resultado para o Santos. Palmeiras e Botafogo ontem também jogaram 0-0 no Allianz Parque. Mais uma vez, o jogo do Palmeiras é sofrível, gente. É horrível ver o Palmeiras jogar. Na maior parte do tempo, joga muito mal. Os jogos são sonolentos, preguiçosos. Aquele gramado do Allianz Parque é horroroso, pelo menos assim, visualmente falando, é horroroso para quem está assistindo o jogo. Enfim, cara, é um jogo ruim, chato para o Palmeiras. O Botafogo poderia vencer a partida. Acho que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras, mas terminou 0-0. Diante do fator casa, foi um resultado ruim para o Palmeiras e bom para o Botafogo, que está iniciando o trabalho de Renato Paiva agora, tá, rapaziada? Bom, as outras partidas a gente já comentou bastante aqui no sábado e no iníciozinho do domingo também. Hoje, mais uma vez, tem Bragantino e Ceará, para a gente passar uma apanhada geral dessa primeira rodada, que também é confronto direto, lá no Nabi Abichedi, em São Paulo. Vamos ver como é que vai ser a resposta do Ceará nesse jogo de hoje. Vou acompanhar a partida, a gente traz análise pós-jogo aqui também, tá? Rapaziada, vamos passar aqui para um pouquinho a análise do jogo de Bahia e Corinthians na Fonte Nova, e eu vou passar aqui uma síntese rápida de cada um dos jogos, tá, gente? Até porque minha coluna não tá aguentando muito, não. O primeiro gol do Bahia foi marcado no finalzinho do primeiro tempo, numa belíssima jogada do Luciano Juba, que para mim foi o melhor em campo no primeiro tempo. Foi um jogador que conseguiu, de fato, criar chances claras de gols. Ó, Everton Ribeiro na origem, toca pro lado, a bola vem para Ademir acha o passe para Juba. E Juba, que a lá Lionel Messi, corta o primeiro. Ele finge que vai estar, corta o segundo. E na grande área, cruza a bola na cabeça de Gilberto para fazer 1-0 para o Bahia. Belíssima jogada de Juba. Juba já tinha feito uma jogada assim 10 minutos antes, que ele corta 1, corta 2, corta 3, entra na grande área e cruza a bola rasteira, foi o famoso chutamento, ninguém chegou para desviar. Juba mostrando estar muito maduro, muito melhor do que o Juba das últimas temporadas. É um Juba que, além de conseguir marcar bem, que não era a principal característica dele, ele tá conseguindo recompor muito bem, tá conseguindo dar os botes, conseguir marcar, não deixar a transição defensiva ficar comprometida, ele consegue fazer essa recomposição com qualidade, porque ele é um jogador muito rápido. No ataque, ele tá apoiando mais. O Juba da temporada passada, ele subia de vez em quando o Rogério Ceni permitia de vez em quando, ele liberava Santiago Arias e deixava a Juba ali como uma espécie de terceiro zagueiro, para jogar ao lado de Canu e Gabriel Xavier, por exemplo, tá? O Juba dessa temporada tem mais liberdade para chegar na linha de fundo, e ele tá sendo importante. Gerou essa situação de gol para Gilberto, gerou quase uma outra situação de gol, que mais uma vez ele driblou 3 e dentro da grande área ele chutou a bola raspou a trave.
E teve uma outra jogada também, que ele deu um cruzamento belíssimo para Jean Lucas finalizar, mas ele não conseguiu fazer o gol. Jean Lucas finalizou a bola para fora. Então, assim, Juba ontem no primeiro tempo, excelente partida, veio evoluindo bastante, mostrando uma maturidade absurda. E esse gol de Gilberto mostra isso, né? Mostrou o que foi o Luciano Juba no primeiro tempo. O que foi o Bahia no primeiro tempo? Foi um Bahia com mais volume de jogo, o Bahia com mais posse de bola. Só é olhar aqui o mapinha do SofaScore. O Bahia com mais finalizações, com mais chances claras criadas. Foi um Bahia melhor do que o Corinthians. Se você pegar o recorte de 30 minutos, pô, vou pegar os primeiros 30 minutos, pegar os outros 25 ali e tal, para tentar afinar. Ou vai. Se você pegar o recorte da primeira metade do primeiro tempo e da segunda metade do primeiro tempo, você sempre via o Bahia melhor. Até pela razão óbvia, né? O Bahia estava com o time titular contra o Corinthians, e o Corinthians estava com o time meio que reservão, né? Mistão ali na Fonte Nova. E o primeiro tempo mostra o Bahia com 2 chances claras criadas, 5 finalizações, contra nenhuma chance clara criada do Corinthians e apenas 3 finalizações. O goleiro Ronaldo teve que fazer 1 a 2 boas defesas, mas o goleiro do Corinthians teve que fazer mais interceptações, teve que, de fato, trabalhar mais no jogo do que o Matheus Donelli, tá? Rapidamente aqui sobre a escalação, o Corinthians entrou com Ángel Romero, que não é titular, Breno Bidon, que joga muita bola, para mim foi o segundo melhor em campo ontem, mas não é titular. Maicon não é titular na dupla de volante com o Alex Santana, não são titulares. Os titulares ali no meio campo é Rodrigo Garro, Martínez e Carídio. E além disso, a gente não teve o Hugo Souza no gol, que também é titular da equipe. Então, assim, Kaká também não é titular, os laterais também não eram titulares. Então, era o Corinthians 80% reserva, vai, 70% reserva, pelo menos. O que facilitaria um pouco mais a vida do Bahia também ontem em campo, né? Que conseguiu fazer um ótimo primeiro tempo, começa bem no segundo tempo. Everton Ribeiro estava fazendo um ótimo jogo. Jean Lucas também fazendo um ótimo jogo. Caio Alexandre muito bem. Eric Puga muito bem também, conseguindo ganhar todas em cima de Léo Maná, pela esquerda, na velocidade, no drible, sempre dando progressão às jogadas. Velho, o Bahia coletivamente estava funcionando muito bem, de modo geral. Era um jogo que claramente o Bahia faria 2 a 0 no segundo tempo. E no segundo tempo o Bahia volta melhor mesmo. Teve uma jogada de Puga pela esquerda com 1 minuto de jogo, que ele cruza a bola para Ademir, na pequena área finalizar, e Matheus Donelli em cima de Ademir conseguir fazer uma boa defesa. Então já poderia pintar o 2 a 0 para o Bahia com 1 minuto de jogo do segundo tempo. E claramente o Bahia estava melhor na partida. Só que aí tem um detalhe da expulsão de Everton Ribeiro. Eu particularmente não achei que Everton Ribeiro merecia o primeiro amarelo, lá no primeiro tempo, que ele fez uma falta em Breno Bidon. Para mim foi uma falta de jogo, cara, assim, normal, o juiz deu o amarelo, a segunda ele foi mais maldoso. Vamos dizer assim, né? Maldoso quando eu falo foi mais forte a pegada. Poderia até ser expulso diretamente, porque ele crava a chuteira no tornozelo ali de Thales Magno, que conseguiu fazer um bom jogo ontem, dando caneta e tal, dando progressão para as jogadas também. Então, assim, a expulsão de Everton Ribeiro condiciona muito todo o desenrolar do segundo tempo. O Bahia ficou com um jogador a menos durante 50 minutos, pô, praticamente, do segundo tempo. Porque o jogo terminou ali em 52, 53. Praticamente 50 minutos o Bahia jogou com um jogador a menos. E isso, naturalmente, iria dificultar a vida do Bahia. Pode até ver aqui pelo gráfico, né, de volume de jogo, o Corinthians passa, de fato, a dominar o Bahia em relação ao volume de jogo depois da expulsão, porque antes disso era o Bahia, na maior parte do tempo, melhor do que o Corinthians. Só que a expulsão em si não afundou o Bahia no jogo, assim, porra, o Bahia foi envolvido pelo Corinthians os 90 minutos. Não foi isso. Muito pelo contrário, assim, o Corinthians tinha posse, mas não fazia nada. Era cruzamento na grande área e a defesa do Bahia se consagrando. Rogério Ceni foi inteligente, colocou logo o Gabriel Xavier, fechou uma linha de 5, depois ele coloca Eric, coloca Azevedo, ficou com 3 volantes ali no meio e deixou Lúcio Rodrigues lá na frente para conectar jogadas em transição. E estava tudo fluindo muito bem. O Bahia estava muito sólido defensivamente também, para quem tinha um jogador a menos, e de vez em quando até espetava em transição também. O Corinthians não fazia nada, rigorosamente nada. Só que é o tal detalhe, né? Se tu tá jogando contra o Corinthians, que tem um Breno Bidon, que tem um Thales Magno, Héctor Hernandes entrou ontem no segundo tempo, o Ángel Romero, 1 hora, muito provavelmente com 46 minutos em campo ali, ainda para percorrer, com um a menos, com um a mais em campo pro Corinthians, né? 1 hora os caras vão achar um gol, pô, ou uma chance clara de gol. Acharam um gol 5 minutos antes do gol que foi validado, um gol impedido de Ángel Romero, que na origem Breno Bidon acerta um lançamento de 30, 40 metros,
lançamento espetacular. No detalhe ali, Thales Magno estava impedido porque o tronco dele a projeção estava impedido de fato, estava na frente dos defensores do Bahia. Ele toca para trás, Thales Magno pega, Angel Romero pega e finaliza a bola no ângulo, golaço. Só que estava impedido, então não valeu de nada. Isso. O Bahia estava muito bem. Só que, meu velho, é o tal negócio, né? Uma hora a conta ia chegar, e chegou. Reta final do segundo tempo, vamos trazer aqui o gol do Corinthians da partida, o gol de empate, né? Um golaço, assim, golaço quando eu falo, uma bela assistência de Breno Bidon, que recebe o passe aqui de Coronado e cruza na grande área, e aqui, ó, Canu falhou. Cano não conseguiu fazer bem a interceptação na bola. Pode ver que Hector Hernandes nem precisa saltar, muito pelo contrário, é quase um peixinho, e Canu não poderia dar esse vacilo, esse mole. Santiago Ramos Mingo, eu não vejo que ele é o principal culpado, não. Para mim, o principal culpado nesse gol aí é Canu, que falhou na marcação. Todos estavam fazendo um bom jogo na linha defensiva? Tava, mas no detalhe, meu velho, é tromba das grandes. Acabou o jogo terminado com 1-1, terminou empatado, na verdade, né? Aos 44 do segundo tempo, o Corinthians foi lá e empatou a partida, tá? Bom, fica a lição aí pro Bahia e para Everton Ribeiro, para ele não ser expulso pro próximo jogo, viu? Senão é mangalho de novo, tá? Mangalho de novo. Próximo jogo do Bahia é contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo dificílimo. Por falar em Santos, rapidamente aqui, tá, gente? Vamos trazer aqui os gols da partida de Santos e Vasco em São Januário. O Santos abre o placar no primeiro tempo ainda. No erro de passe de Paulinho Paula, Barra Real dá um tapinha por cima do Léo Jardim e faz 1-0 para o Santos. Golaço. Primeiro, destaques aí. Paulinho Paula, assim, ele entrega o gol praticamente. Ele errou um passe bizarro no campo de defesa. E, além disso, ele não consegue recompor na marcação da forma como ele deveria. Ele foi displicente na jogada. Ele erra o passe e para na jogada, porra. É inacreditável. E aí, Tiquinho Soares, que estava muito bem no jogo, dando progressão em jogadas, achando belíssimos passes, chegando forte no último terço de campo também, com finalizações. Tiquinho acha o passe para Barra Real e Barra Real com muita qualidade faz 1-0 para o Santos, tá? Bom, só que assim, foi um jogo na Vila Belmiro de muita trocação, de muito laicar, o Santos atacava, o Vasco devolvia, e foi essa toada de todo o jogo, de modo geral. Não teve um domínio absoluto de ninguém no jogo. A sensação em vários momentos do jogo é que o Santos tinha um controle do resultado e que estaria até mais próximo do 2-0 do que o Vasco empatar o jogo. O Santos estava melhor no jogo de modo geral no primeiro tempo. Só que é o tal ditado, né, rapaziada? Jogar contra o Vasco em São Januário, tu tem que estar ligado sempre, tu tem que matar o jogo o mais rápido possível. Até para a torcida virar contra o próprio time, que isso acontece também. A torcida do Vasco faz uma festa belíssima em São Januário, mas o time toma um 2-0, a pressão vai aumentar ainda mais, as vaias vai aumentar ainda mais, vai ficar um ambiente péssimo para o Vasco. E o Santos não matou, não fez um 2-0. Beleza. Só que aí é que tá o negócio. Se tu não mata contra o Vasco, tu vai ser morto já já. E foi o que aconteceu. Só que assim, os gols do Vasco saíram com erros grotescos da defesa do Santos. Irmão, a primeira lição que tu tem que ter quando tu for jogar contra o Vasco em São Januário é, primeiro, qual é a grande jogada do Vasco? Bola e Piton na linha de fundo para ele cruzar as bolas na cabeça de Verratti. É isso. Marca Verratti, marca Piton, metade do Vasco já vai. Você não precisa fazer muito mais coisa para anular o Vasco na partida. É muito por aí que passa o Vasco. E o Santos deixou os dois com muita liberdade. Piton para cruzar e Verratti para cabecear. Isso é suicídio, pô. Verratti é o melhor centroavante do mundo, talvez, na bola aérea. E ontem ele fez um gol e deu assistência de cabeça. E quase que ele ia fazer um outro golaço. Só que Brazão fez um milagre. Ó, o gol de empate do Vasco foi num cruzamento do Lucas Piton. Verratti, com muita inteligência, desvia para trás e de cabeça o Nuno Moreira, que é um bom ponta, tá? Fez o gol e empatou a partida. Mais uma vez, Verratti foi muito inteligente nessa cabeçada, porque não dava para ele fazer o gol. Ele só poderia achar a assistência. E ele não foi ganancioso, achou o passe para Nuno Moreira empatar a partida. Mais uma jogada, ó. Cruzamento de Lucas Piton, desvio de cabeça de Verratti e Gabriel Brazão faz um milagre. O Vasco estava com muita liberdade para fazer esse tipo de jogada. Aqui em São Januário é suicídio. E Zé Ivaldo estendendo o tapete vermelho para Verratti brincar, fazer o que queria ali na grande área, né? E se tu deixa Verratti assim, tu vai tomar um gol, é só questão de tempo. Pois bem, Zé Ivaldo foi péssimo e o lateral direito do Santos, Escobar, também. Aliás, não foi nem Escobar, foi o JP Sherman. Não conseguiu fazer bem a cobertura nas jogadas de Piton pelo lado do campo, tá? E assim, era questão de tempo. E, pois bem, aconteceu. Cruzamento de Payet, que entrou bem no segundo tempo, melhor do que Coutinho. E mais uma vez, estenderam o tapete vermelho para Verratti na grande área, de cabeça. Tu tá pedindo para tomar, na segunda que ele cabeceia, é gol, irmão. Não tem para onde. Ó, olha isso.
Zé Ivaldo, mais uma vez, estendendo o tapete vermelho para Verratti. Verratti com muita liberdade. Gol do Vasco, 2-1. Poderia até virar, o segundo tempo do Vasco foi melhor. O primeiro tempo do Santos foi um pouco melhor do que o Vasco, o segundo tempo do Vasco foi um pouco melhor. Poderia apitar até um 3-1, mas o 2-1, de certo modo, um 3-2, foi o mais justo, um gol de diferença aí para o Vasco, que não fez um grande jogo, mas que tem um bom time, assim como o Santos, para não perigar muito na briga para não cair. Acho que são dois times ali do meio de tabela, tá? Gostei do que vi das duas equipes de modo geral. O Santos tem o Rolezer, que é bom jogador, o Gabriel Bom Tempo, que é bom jogador, Guilherme, que nem foi tão bem ontem, mas é bom jogador, Tiquinho Soares, excelente centroavante, Barreal, bom jogador, Neymar ainda vai voltar. Então, assim, o Santos tem um bom time, velho. Tem um bom time para não perigar tanto na briga para não cair. Assim como o Vasco, tem um bom time, sim. Tem o Nuno Moreira, que é bom jogador, o Hugo Moura, que é um ótimo volante, Léo Jardim, ótimo goleiro, Lucas Piton, ofensivamente é bom, defensivamente nem tanto. Tem o Coutinho, tem o Payet, tem o Verratti, porra, que decide muito. Então, eu vi dois times ali que, no andar natural da carruagem, não vão correr muitos riscos de zona de rebaixamento, não, tá, rapaziada? Bom, recorte geral aí dos dois jogos. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto, tamo de volta aí mais tarde. Valeu, gente.